Muito bem, hoje, 23 de junho, terça-feira da 12ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, Jesus nos coloca diante dos olhos 3 atitudes cristãs fundamentais. A prudência, que é o correto discernimento daquilo que oferecemos a Deus em nossas orações. O modo como rezamos a Deus, com o coração pleno de seu amor ou carregado de ódio. Depois, a nossa relação com o próximo, quando ele nos diz: aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta regra de ouro do convívio social, que é também uma expressão do amor ao próximo, e é a prática concreta do amar o próximo como a si mesmo. E por fim, a opção, a escolha por Deus. O exemplo dos 2 caminhos, o largo e o estreito. Essa figura dos 2 caminhos está presente em toda a Sagrada Escritura. O caminho do bem, o caminho do mal. O caminho do bem que leva à vida, o caminho do mal que leva à morte. E a vida humana se conclui necessariamente assim. Ou a salvação ou a perdição. A salvação para aqueles que optaram por Deus e por seguir e obedecer aos seus mandamentos. A perdição para aqueles que rejeitaram a Deus e os seus mandamentos. Ouçamos então o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedaçem. Tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Logo no início, Jesus nos diz: não deis aos cães coisas santas, nem jogai vossas pérolas aos porcos. Nós estamos no contexto da oração. Mateus vai nos colocando aí diante de Deus para que percebamos a necessidade da oração, mas também a incidência da oração na nossa vida, isto é, como é que nós aplicamos a nossa vida de oração, a nossa piedade nos nossos relacionamentos, na nossa vida concreta. E hoje, então, ao falar das coisas santas, ele está falando justamente da nossa maneira de rezar. Quando vamos a Deus para rezar, seja na igreja ou no silêncio do nosso quarto, como está o nosso coração? Devemos estar com o coração liberto de qualquer tipo de rancor, de raiva, de maldade, de pecado. Devemos estar com o coração leve para oferecer a Deus as coisas santas de nossa vida, de nosso proceder. O amor ao próximo, o perdão ao inimigo, a capacidade de fazer o bem, de não julgar o outro, como nos dizia Jesus também ontem, não julgueis, o coração livre de preconceito. Isto são coisas santas. Mas se nós vamos rezar cheios de preconceito, de rancor, de mágoa, de julgamento sobre os nossos irmãos, então nós estamos atirando as nossas pérolas aos porcos, porque esta oração não é agradável aos ouvidos de Deus. E, então, oferecendo a Deus o que lhe é devido, isto é, um coração que quer santificar-se, o desejo de melhorar, o desejo de amar mais, de amar ao próximo, então isso deve refletir-se nas nossas atitudes, ou seja, não devemos tratar os outros de forma que não gostaríamos de ser tratados, com ofensas,
injúrias, preconceitos, maledicências. Devemos tratar os outros com gentileza, com amor, com educação. Mesmo aqueles que são arrogantes conosco, devemos devolver-lhes palavras mais dóceis. Isso com certeza há de quebrar a sua arrogância ou resistência a nós. Este ensinamento de Jesus, portanto, é muito importante nas nossas vidas hoje, principalmente hoje, em que nas redes sociais nós encontramos todo tipo de ofensa, de maldade, famílias brigando, irmãos brigando, amigos se tornando inimigos. Então, devemos nos lembrar desta regra de ouro que Jesus nos dá: fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. E não responder na medida do ódio, mas responder sempre na medida do amor. E respondendo na medida do amor, nós estamos encontrando a porta estreita, o caminho estreito, que leva à salvação verdadeira que Deus nos oferece. Jesus, ao nos colocar esta imagem, esta figura da porta estreita, da porta larga, do caminho espaçoso, do caminho estreito, ele nos coloca diante dos olhos a nossa opção por Deus, pelo Evangelho, pela sua palavra, para fazer o bem que ele nos inspira e não o mal, que ele não quer e nós também não queremos. Que Deus nos dê a graça, então, de termos a prudência, de amarmos o próximo como a nós mesmos e fazermos sempre em nossa vida a opção por Deus, por sua misericórdia e por seu amor. Deus abençoe a todos.